Fala, torcedor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal, trazendo todas as notícias do nosso time aí, né? Separei um corte pra gente estar reagindo junto, corte muito bacana, uma análise completa aí dessa rodada, uma rodada também que foi muito intensa, rodada com mudança de liderança, uma briga bem acirrada ali no topo da tabela. A gente viu ali também os times de baixo ali também querendo ali uma recuperação. Então eu vou soltar o vídeo, né? E no final eu trago mais notícias para vocês, para a gente tá analisando com mais calma e todos os detalhes aí pós essa rodada. Especificamente do líder Palmeiras, já Flamengo e Cruzeiro, que não venceram na rodada e por isso, inclusive, o Palmeiras, no momento, a expressão nadar de braçada, obviamente, é exagerada, mas é um segundo turno, assim, do ponto de vista de soma de pontos, que ele veio com tudo, hein? Veio remando tipo Isaquias, tá naquele... Olha que a campanha do Flamengo no segundo turno ela é muito boa também. Exato. Eu queria que você falasse um pouco da força do Palmeiras como um todo, no contexto, e essa mais uma virada, ok, teve o pênalti. Mas o que eu não concordo com a discussão do pênalti é quando ela começa aí naquele que a gente estava conversando lá fora, de volta para o futuro. Não, porque seria gol, não teria virada. Não. O lance é o lance. A virada é outra discussão e uma virada imponente. Sem dúvida. E esse é um ponto, né? A arbitragem calamitosa do Ramon Abate Abel e da sua equipe de trabalho ontem nos tira tempo de falar de um jogo que foi muito bom. Foi um jogaço, foi um tremendo clássico no Morumbi. E, infelizmente, a arbitragem interferiu no andamento do jogo e nas possibilidades de desfecho do jogo, né? Eu digo possibilidade porque a gente não sabe o que aconteceria no pênalti. Claro, muita chance do São Paulo fazer 3-0 e o Palmeiras não ter força para reagir. Mas é uma pena que os erros de arbitragem tenham contaminado a análise sobre um jogo que, de fato, foi muito bom, onde o São Paulo teve um primeiro tempo espetacular, competidor, assim, foi muito bom. E o Palmeiras soube buscar no segundo tempo e soube buscar porque o Abel tem um banco muito mais qualificado do que o Crespo, porque o Abel tem total domínio sobre esse trabalho e porque esse time tem essa característica, né? Se a gente lembrar rapidinho, tem a vitória épica, a virada épica sobre o Botafogo lá em 2023. Eu comentei recentemente na última temporada, última ou penúltima, agora me fugiu. Libertadores, uma virada também épica do Palmeiras em Quito contra o Del Valle, bom time do Del Valle. Foi a última, o Luiz Guilherme, o Henrique, jogando 2-0 para 3-2. Isso, então assim, determinadas, assim, isolando a questão da arbitragem, embora seja difícil, mas olhando para o potencial desse time virar jogo, tem alguns jogos que a gente tem a impressão que só o Palmeiras é capaz de virar no futebol brasileiro. Não é uma coisa exclusiva, mas é uma impressão mesmo, de amostragem. E é um nível de força, de resiliência, de opções, de grande trabalho que o Abel tem à frente dessa equipe que consegue conservar essa característica, mesmo com uma troca tão grande do elenco, né? Então, é evidente que a arbitragem influenciou diretamente no que foi o jogo, mas com bola rolando, o que o Palmeiras foi buscar foi algo impressionante. Uma virada que parecia improvável. São Paulo tinha um controle do jogo e o Palmeiras teve muita força, além dos lances capitais, para buscar uma virada que o deixa na liderança do campeonato. Assim, foi uma vitória que mostrou força de trabalho, força de elenco do Palmeiras e apontou questões que o São Paulo também tem que olhar para dentro, porque assim, no jogo jogado, a virada diz sobre o que o Palmeiras é, e também, infelizmente, diz sobre o que o São Paulo é, sobre as dificuldades que o Hernan Crespo tem para manter esse time com a corda esticada os 90 minutos com as opções que ele tem. Também por isso o Palmeiras teve força para buscar o jogo. Vamos fazer o seguinte, ouvir o outro lado, o Crespo, técnico do São Paulo, sobre a derrota sofrida neste domingo. Realmente es muy difícil analizar realmente lo que pasó cuando era todo muy claro. El partido estaba así, derecho, para seguir y hacer tal vez algo histórico. La superioridad del equipo del primer tiempo fue impresionante. Y seguimos en el segundo tiempo. Después, bueno, sí, ellos hicieron algunos cambios, tienen mucha calidad y sí, como dije antes, sí, tal vez en los cambios, los cambios de Palmeiras entraron mejor de los nuestros, pero bueno, hay un componente entusiasmo que también ayuda o perjudica. Y esto condiciona el juego. Condicionó el juego. Condicionó todo lo que pasó. Entonces, sí, después vamos a hablar. Sí, podíamos marcar mejor en algunos goles. Claro, sí, no tengo duda de eso. ¿Podíamos finalizar mejor? Sí, también. Pero es muy difícil. Vamos lá. A arbitragem explica a virada,
claro que teve um papel importante, ou tem mais coisa pra gente falar do ponto de vista tricolor? O jogo estava 2-0 pro São Paulo. O São Paulo tomou 3 gols em 20 minutos. O erro grave do Ramon Abate-Abel, e eu falo especificamente do pênalti, impediu o São Paulo de ter a possibilidade de construir o 3-0. E possivelmente o jogo seria outro a partir daí. Até aí, acho que isso é um ponto pacífico. Mas, mesmo com o erro, o São Paulo tomou 3 gols em 20 minutos. E isso diz sobre jogo, isso diz sobre o erro da arbitragem, mas diz sobre o jogo também. Então não dá para olhar, assim, eu entendo a indignação dos torcedores, da diretoria, do Crespo, dos jogadores, ela é absolutamente legítima. Mas também não dá para... É um lance diferente, por exemplo, do lance do Grêmio, que foi o lance que definiu o placar do jogo. O jogo estava 2-0, o São Paulo tomou 3 gols em 20 minutos. Por mais forte que o Palmeiras seja, num clássico no Morumbi, você não toma 3 gols em 20 minutos. Então, assim, o São Paulo teve problemas. E o Crespo, mesmo sem querer, abordou esses problemas. Na hora que vai para o banco, ele sofre mais do que o Abel. Já há uma diferença de elenco natural. E o São Paulo está com o elenco mutilado. O trabalho do Crespo é um trabalho muito difícil. E o nível de futebol que o São Paulo mostrou no primeiro tempo diz muito sobre as virtudes do trabalho. Mas no segundo tempo o time não conseguiu manter a mesma pegada, independentemente das questões de arbitragem. E o Palmeiras conseguiu melhorar. Então isso acabou dentro de campo, abrindo os caminhos para o Palmeiras virar o jogo. Então é lógico que a arbitragem interfere no resultado, mas a virada não passa só por isso, passa pelo campo também. E no campo o São Paulo tomou 3 gols em 20 minutos, ganhando o jogo de 2-0 dentro de casa, e isso não podia acontecer. Vamos falar de um assunto chato envolvendo um jogador que se destacou na partida. O Vitor Roque foi bem no jogo, mas foi mal nas redes sociais. Pouco mal, não. Sobre o post homofóbico, né? Na publicação feita no Instagram, havia foto de um tigre, apelido do jogador do Palmeiras, mordendo o pescoço de um viado. Logo depois, segundo apurou a ESPN, o atacante foi repreendido pelo Palmeiras. De acordo com fontes, dirigentes do clube conversaram com o Vitor Roque e alegaram que postagens como essas não cabem mais no futebol. Vitor Roque, então, apagou a publicação. Procurado pela ESPN, o São Paulo também se manifestou sobre o caso. O São Paulo Futebol Clube repudia qualquer tipo de manifestação que possa gerar violência, como essa infeliz postagem. Rapaziada, então tá aí, esse foi o vídeo que a gente trouxe aí para reagir juntos, um vídeo muito bacana, muito completo, falando aí, né, sobre essa vitória importante. A gente conseguiu acompanhar aí também uma rodada aí muito polêmica, uma rodada cheia de viradas, né? A gente teve virada ali do Palmeiras, virada ali do Vasco, a gente teve expulsões, tivemos ali muita polêmica de arbitragem. Cara, a arbitragem do futebol brasileiro vem sendo muito questionada. E praticamente por todos os times, né? Não é um time ou outro, não. É todas as partidas a gente consegue ver aí reclamação. Algumas são de fato choro, outras tem algum fundamento, tem pertinência. Mas a 27ª rodada ficou muito marcada aí, né? Por essas polêmicas. Vamos dar uma passada então pra gente ver como é que ficou? A tabela ficou o seguinte, rapaziada. Palmeiras, 55 pontos, é o novo líder com 25 jogos. Flamengo também 55 pontos, porém tem um jogo a mais do que o Palmeiras, né? Cruzeiro vem logo ali atrás com 52. Também tem jogos a mais ali do que o Palmeiras e o Flamengo. Então essa disputa tá bem acirrada ali entre os dois primeiros. O Cruzeiro vem correndo por fora. Fechando o G4, 43 Botafogo, G5 Bahia e Mirassol, né? Ficou aí então, essa classificação ficou dessa forma. Espero que vocês tenham aí curtido, gostado aí do vídeo. Então peço que já dê o like, se inscreva no canal, tá bom? E até um próximo vídeo, valeu!